Doctor Who sempre foi uma presença constante na minha vida, de uma forma que não consigo nem me lembrar quando ou qual foi o primeiro episódio que eu vi. Mas decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre aquele que talvez é um dos episódios mais assustadores de Doctor Who. Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Doctor Who é uma das mais longevas séries de TV, em exibição desde os anos 60, mas não é sobre suas origens que vamos conversar aqui. É muito desafiador para qualquer um embarcar em uma série tão longa, e pensando nisso nos anos 2000, a série passou por uma reformulação, servindo de porta de entrada para novos espectadores. Temos que destacar nessa revitalização o nome do Steve Moffat, um dos roteiristas da série que posteriormente assumiria a posição de showrunner. Moffat teve seus altos e baixos durante seu tempo em Doctor Who, mas ele escreveu um dos meus episódios favoritos da série, a introdução dos Weeping Angels, os Anjos Lamentadores, em 2007, no episódio Blink, da terceira temporada. Essas criaturas eram assustadoras, com um conceito interessante e um design absolutamente cativante, que rapidamente tornaram elas em grandes antagonistas, como os clássicos Daleks e Cybermen. A origem desses monstros é interessante, pois Moffat teve a inspiração para criá-los enquanto passava por um cemitério e se deparou com uma estátua de anjo, e quando ele passou pelo cemitério novamente, a estátua tinha desaparecido. O curioso é que ninguém tinha registro de que aquela estátua existia, nem mesmo os zeladores do cemitério. Steve Moffat pode ter inventado essa história, eu não sei o quanto dela é verdade, mas assim surgiram os Anjos Lamentadores, que quando observados, são como estátuas imóveis, mas são praticamente indestrutíveis, capazes de alterar a realidade, quebrar as leis da física e perseguir suas vítimas implacavelmente quando não são observadas. É absurdamente perturbador. E o episódio que trouxe esse conceito foi Blink, que tem uma história curiosa por trás. Ele é um episódio Dr. Light, que, para aqueles que são novos na série, o conceito de um episódio Dr. Light surgiu em 2006, um ano antes de Blink, com o episódio Love and Monsters. Um episódio que rompeu com o formato tradicional da série, ao quase não ter a presença do Doutor, o protagonista da série. Em vez disso, o foco foi para um novo protagonista, com uma perspectiva diferente do universo de Doctor Who. Era uma decisão prática, para dar uma pausa para os protagonistas durante a produção, mas o conceito se mostrou uma excelente maneira de contar histórias bem diferentes do convencional, como vamos ver no episódio Blink. Mas então, se o Doutor e seus companheiros não são os protagonistas, quem são? Para isso eu vou entrar em uma zona de spoilers sobre esse episódio, mas eu recomendo fortemente que você assista, mesmo que isoladamente, sem nunca ter visto a série, pois ele funciona mesmo assim. Então, vamos lá pro episódio. Na trama, acompanhamos Sally Sparrow, interpretada por Carey Mulligan, que é confrontada pela possibilidade de que essas estátuas de anjos não são o que parecem. Ela precisa descobrir sozinha o que está acontecendo em uma trama digna de um filme de terror. Em seu perturbador primeiro contato com os Anjos Lamentadores, uma amiga de Sally desaparece, vítima dos poderes perturbadores dessas criaturas. Eles simplesmente te mandam pro passado e deixam você viver até a velhice para que você morra de velhice, assim consumindo o seu tempo de vida. Essa habilidade é melhor demonstrada em outra vítima, o detetive Billy Shipton. Billy é atacado por um outro anjo, e Sally o encontra horas depois deitado em uma cama de hospital, muito mais velho e esperando a morte. Os Anjos Lamentadores refletem os efeitos do tempo de forma brutal, em contraponto ao Doutor, que nunca envelhece, sendo um reflexo sombrio para o personagem. Um conceito clássico, que é explorado em muitas obras, como por exemplo o Venom para o Homem-Aranha. Além disso, o episódio vai trabalhar também com mensagens misteriosas que são deixadas pelo Doutor, de uma maneira que cria um paradoxo no final, que é executado com maestria e permeia todo esse episódio, para assim trazer um ato final incrível com um confronto contra um grupo de Anjos Lamentadores, que mostra um pouco mais das habilidades dessas criaturas, pois quando eles parecem derrotados, esse grupo de anjos acaba demonstrando uma habilidade que ainda não tinha sido revelada, a habilidade de mexer com as luzes do ambiente, tornando o ambiente escuro, para que assim eles possam se mover novamente. O episódio vai terminar com a Sally encontrando o Doutor e sua companion, a Martha. A Sally então vai entregar uma transcrição que o Doutor vai poder usar um dia para se comunicar com ela, fechando assim o paradoxo que foi foco desse episódio. E agora essa é uma área livre de spoilers sobre esse episódio, pois eu vou comentar um pouco mais sobre o que se desenrola depois disso.
pois em Blink, Moffat subverte magistralmente a narrativa típica de Doctor Who, ao deixar o Doutor de lado e colocar a Sally Sparrow no centro. Ele mostra que uma boa história pode ser contada sem a presença constante do personagem principal. Além disso, o conceito de não pisque se tornou icônico, uma frase que encapsula perfeitamente o medo que os anjos inspiram, e rapidamente se tornou um ícone para os fãs. Futuramente, os anjos iriam retornar em episódios como The Time of Angels, Flesh and Stone e The Angels Take Manhattan, expandindo a mitologia deles e aumentando a escala da ameaça. Esse último episódio, de certo modo, me lembra o que algumas franquias de slashers fazem, como Sexta-feira 13, que em seu 8º filme temos Jason Takes Manhattan, para elevar o nível da ameaça. Então, no decorrer da saga dos anjos, temos a introdução de um exército inteiro de anjos que eleva as apostas, enquanto novas regras, como o conceito de que uma imagem de um anjo se torna um anjo, mantém o público em pânico. É um conceito perturbador para mim, e que curto bastante, mas que gera algumas inconsistências com o episódio original que já apresentava imagens de anjos, sem que gerasse novos anjos. Vale a pena maratonar todos os episódios dos anjos de Doctor Who e conhecer mais dessas criaturas. É como maratonar todos os episódios dos Sentinelas na série animada dos X-Men, pois muitas vezes, conhecendo os aspectos mais relevantes de um grande antagonista, conseguimos traçar os pontos que tornam os protagonistas tão interessantes, algo que Blink faz com maestria. Afinal, os Anjos Lamentadores mostram isso. E se você curte bons antagonistas, certamente vai querer assistir esse vídeo sobre um antagonista que se tornou um deus.